Olá, gente, eu vou criar um vídeo pra vocês ensinando a fazer essa mini mochila, tá? Uma mochila no tamanho médio e ela tem um bolsinho frontal. Então aqui nós temos o bolso, olha só como que ela fica, ó. Aqui nós temos o bolso, fole e parte do zíper do bolso. Aqui nós temos o espelho de trás, o espelho da frente, fundo e parte do zíper da bolsa, né? E esse pedacinho aqui você pode usar como terminal de vivo ou puxador das laterais do nosso zíper, tá bom? Então, bora lá começar essa aula? Bom, já cortei o material e aqui eu vou mostrar pra vocês além do painel, o que nós vamos usar, né? Então, vou utilizar o forro de nylon 70 emborrachado na nossa mochila. E aqui, eu separei o zíper já um pouquinho maior do que o nosso canal do zíper, tá? Então, esse daqui tem 53 centímetros pra fazer o nosso bolso principal, que é o maior. Esse daqui, que é o canal do nosso bolsinho da frente da mochila, tem 35 centímetros. Então, você vai precisar de 2 pedaços de zíper, um de 53 e um de 35. As alças, eu peguei 2 alças de 90 centímetros e cada uma desses 90 centímetros eu tirei 6 para poder colocar aqui, ó, nesses quadros, tá? Que você pode usar meia argola, que eu vou usar quadro. A gente vai precisar de 2 reguladores, um para cada alça. Eu também vou utilizar 2 pedaços de 25 centímetros, tá? Um vai servir para dar apoio na hora de fazer o encaixe da alça, e eu vou mostrar para vocês no vídeo. E o outro pedaço de 25 centímetros vai ser pra gente fazer aquela alça de cima de pendurar, que ela fica assim, ó. Cadê? Ela vai ficar assim, pra gente poder pendurar, tá? Então, vou mostrar pra vocês 2 pedaços de alça de 25 centímetros e 2 alças de 90 centímetros cada, sendo que desses 90 nós vamos cortar 6 centímetros pra poder fazer essa colocação aqui do quadro, tá? E, claro, 2 cursores, um para o bolso principal e um para o bolso da frente. Aí, você pode colocar 2 no principal se você quiser, tá? Mas eu vou colocar um em cada. Também escolhi cursores personalizados, ó, de unicórnio, porque é a nossa estampa. Olha só que linda essa estampa, bem viva, dá pra ver bem esse unicórnio, essa estampa é lá do desenho. E lembrando que o painel que nós vamos utilizar para fazer essa aula é lá da nossa parceira Ponto X Tecidos. Você pode adquirir o painel comprando no site da loja e utilizando o meu cupom MIMOSDAPRI, tudo junto, você tem 7% de desconto. Também vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre o meu cupom para vocês utilizarem, tá bom? Então bora lá já começar a fazer essa mochila? Ó, então pra começar a fazer a nossa mochila, eu vou pegar aqui nosso espelho da parte de trás e a gente vai começar fazendo a aplicação das alças, tá? Esse painel, ele já tem a marcação aqui do meio, em cima e embaixo. Então aproveitei a marcação que já tem em cima e já fiz o pique aqui, ó, pra gente poder localizar mais fácil, porque só o risco depois ele vai sumir na hora da nossa costura, mas com o pique a gente vai conseguir enxergar melhor, tá? E ao mesmo tempo, eu também vou aproveitar pra fazer a marcação, aliás, ele já tem aqui a marcação, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, um risquinho preto aqui, que já é a marcação das alças. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui as alças já identificadas aqui no meio, tá? Então, vou vir aqui e vou prender essa alça. Não preciso ficar passando pra frente e pra trás, tá? Até porque o material do sintético, ele é um pouco mais sensível, então ele não precisa ficar fazendo pra frente e pra trás, é só fixar mesmo, porque depois a gente ainda vai costurar o forro, ainda vai costurar o vivo. Então, primeiro a gente coloca essa partezinha aqui de baixo. Agora as nossas alças. O que que eu vou fazer? Aqui eu já tinha feito o corte dessa partezinha aqui, e aqui eu vou colocar no nosso regulador, tá? Ó. Vou colocar assim no nosso regulador. Eu viro essa pontinha aqui pra dentro e vai ficar assim, ó. E aí eu vou passar uma costura aqui em cima, e eu vou fazer isso com as duas partes, que é pra poder prender o nosso regulador na bolsa. Aí aqui na alça eu posso fazer pra frente e pra trás várias vezes, que vai me dar mais segurança. Ou pra você que tem balancinho, também pode colocar o rebite, né, na alça, que também vai te dar muita segurança. Então vai ficar assim, ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a outra alça maior. Vou virar só um pouquinho aqui e vou ajustar. Vejo que está do mesmo tamanho. E aí já faço aquela costurinha de segurança aqui pra poder fixar e prender. Ó, ficou assim. Eu vou usar o meu isqueiro pra queimar essa parte dessa linha. Os 2 reguladores ficaram assim, né? Como eu já tenho aqui essa parte colocada, o que que eu vou fazer? Eu já vou passar essa minha alça aqui, ó. E depois eu vou passar aqui no meu regulador. E aí a minha alça já vai ficar assim, ó. Prontinha, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou passar aqui dentro. Depois eu vou passar aqui dentro do meu regulador. Deixa eu ver se ficou certo dessa forma. Aqui vai ficar ao contrário. Vou fazer assim. Tem que entrar desse lado, de dentro pra fora. Que agora vai dar certo. Aí eu vou passar aqui, ó. Ó, agora sim deu certo.
E não importa se ficar um lado maior que o outro, que depois a gente vai regularizar isso aqui. Aqui eu vou... Só pra colocar um prendedor aqui pra segurar. Aí aqui, o que eu vou fazer? Essa parte aqui vai ser a alça aqui do meio. Mas eu preciso passar essa daqui assim, ó. Vou fazer ela reta. Então, eu vou achar aqui o tamanho. Mais ou menos aqui. Que dá os 25 centímetros. E aí, eu vou passar a costura só nessa parte aqui de baixo, dessa parte maior, porque aqui em cima vai ficar aberto pra gente poder fazer o encaixe das outras alças, tá? Eu vou passar uma costura aqui nessa parte de baixo. Passei a costura na parte de baixo, ele vai ficar assim. Aqui, ó, o próprio pique já vai me dar o direcionamento do meio da minha alça. Deixa eu ajustar aqui essa linha pra não ficar... Ó, o meio tá bem aqui. Eu vou encaixar essa alça aqui assim. Tá vendo? E aí aqui eu vou passar uma costura que vai ficar escondida embaixo da nossa alça. Mas também é só pra fixar, tá bom? Passei essa costura só pra fixar, pra ficar presinho aqui no meio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa alça deste lado aqui e vou encaixar assim. E a outra eu vou encaixar aqui do outro lado, mas agora eu já vou passar a costura aqui em cima. Que aí eu já vou vir prendendo e fechando essa parte aqui da nossa mochila. Aí eu já venho aqui, ó. Faço essa costura, deixo ela bem retinha aqui, ó. Aí aqui eu pego a outra alça e já encaixo desse outro lado aqui, ó. Antes de fechar. Passo até o final. Pra dar mais segurança nessa alça, o que eu vou fazer? Eu vou passar pra lá e pra cá, pelo menos mais umas 2 vezes. Deixa eu ver esse excesso de linha aqui. Chego aqui no final da nossa peça, viro. Aí aqui eu vou fazer... dar mais uma passada, só que agora pro outro lado. E vai ficar assim. Ó, nossa alça já tá praticamente colocada. Aqui atrás, eu vou cortar esses excessos de linha. Ó, ficou 4 costuras. Vocês conseguem ver? 4 passadas aqui. Já tá reforçada a nossa alça. Eu vou refilar aqui, que é tirar esse excesso da alça da lateral. E a gente vai colocar o nosso forro, que é o nylon 70 emborrachado, tá? Eu já deixei aqui o meu forrinho cortado no tamanho certo. Ó, a gente coloca aqui sobre a linha, tudo direitinho. Aqui, ó. Aí eu vou costurar aqui a toda a volta. Sempre ajustando o sintético pra ver se ele tá certinho, se ele não tá repuxado. Ó, aqui essa parte eu vou jogar toda aqui pro meio, pra gente poder fazer o contorno aqui. E aí vou ajustando aqui, ó. Pronto. Agora que ele já tá com a nossa parte de dentro já toda forrada, eu vou cortar o excesso. Cortar esse excesso aqui do nosso forro. E aí a gente vai passar o vivo. Pronto. Agora eu vou fazer a passada do vivo a toda a volta. Olha, pra fazer a colocação do nosso vivo, eu vou usar essa tirinha cor-de-rosa que também vem no nosso painel. E eu vou utilizar um pedaço bem pequeno, tá? Vou colocar aqui no centro, onde tem o nosso pique ou a marcação. E aí eu vou fazer a aplicação do vivo. Coloco aqui. E não tem segredo, tá, gente? A colocação do vivo é tranquila. A gente vai encaixando ele aqui, essa parte arredondada. Eu não utilizo o calcador de vivo para poder fazer a aplicação, tá? Eu utilizo sempre esse que é o de zíper. De zíper de meio lado só, né? Que eu acho que ele facilita pra mim a colocação. É melhor do que o calcador de vivo. Mas quem já tem facilidade com o calcador de vivo, aí fica à vontade pra usar, tá? Quando chegar perto do final aqui, a gente vai passar a tesoura rente ao vivo que a gente colocou. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai encaixar perfeitamente. Aí a gente vai deitar um pedacinho do sintético aqui que eu coloquei pra poder finalizar o vivo.
E aí aqui eu vou fazer o corte dele, tá? Ó. Então vai ficar assim, não tem erro, não tem dificuldade. Já apliquei o Vivo aqui na nossa mochila. E a parte de trás já está prontinha. Agora a gente vai para a parte do bolso da frente. Gente, antes de fazer a preparação do nosso bolso da frente, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ele exatamente aqui em cima do meu desenho e passar aqui uma caneta. Pode ser caneta fantasma, tá? De preferência, que é apagável. Eu vou utilizar minha caneta de sintético. Mas assim, ó, tá vendo que aqui tem um pontinho? É esse mesmo pontinho. Então, esse aqui vai ser o meu guia pro meu bolso ficar em cima, tá? E aí eu vou circular aqui tudo. Eu vou centralizar aqui, eu vou achar o meio do meu bolso. Achando o meio do meu bolso. Coloco o meu desenho aqui exatamente em cima sobreposto, porque ele vai ser o meu guia. Pra eu poder não deixar esse bolso torto depois, tá? Então pode ser uma caneta fantasma, eu vou passar aqui minha caneta de sintético bem de leve, porque depois essa caneta eu vou conseguir tirar. Mas assim, não pode deixar muito tempo, tá? Essa caneta você risca com ela e em menos de 2 horas você tem que passar um paninho pra tirar, porque senão ela fixa. Então não dá pra você fazer essa marcação hoje e deixar pra terminar essa bolsa amanhã, que aí essa marcação não vai sair mais, tá bom? Então, ó, fiz a marcação aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas tá na cor prata, ó. Pra gente poder fazer essa parte do nosso bolsinho. Aí aqui eu vou pegar o forro. Vou aplicar o forro no meu bolso. Assim. Vou costurar toda a volta, prendendo. Uma coisa que me ajuda muito nessa marcação de bolso, eu não fiz, mas ainda dá tempo de eu fazer. Depois, na hora de aplicar, pro bolso também não ficar torto. Vocês estão vendo que tem a marcação do meio, né? Central, embaixo e em cima. Essa marcação, aonde eu risquei no meu espelho principal da frente, eu vou fazer ele também, pra eu conseguir identificar depois, porque aí já não vai ser mais esse espelho do bolso, já vai ser o fole do zíper, tá? O canal do zíper. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer. Ó, eu tirei todo o excesso. Aqui eu fiz a marcação, certo? Coloquei aqui, ó. Achei o centro, bonitinho. Aí o que eu vou fazer? Aqui, bem onde tá esse meinho, eu vou dar um risquinho assim pra dentro. E a mesma coisa aqui embaixo, ó. Vou dar um risquinho aqui pra dentro. Porque ele vai me ajudar na hora de fazer a colocação do fole, onde que ficou o meio dessa parte aqui, tá? Agora eu vou fazer a colocação do Vivo. E aí a mesma coisa que eu fiz na parte traseira. Vou utilizar essa partezinha aqui que veio no nosso painel pra fazer terminal de Vivo. E vou aplicar o Vivo no nosso bolsinho. Ah, mas eu tô colocando o Vivo e parece que tá encolhendo. Não tem problema, é assim mesmo, tá, gente? O bolso, ele dá essa saltada, ó. Ele tem que ficar assim, com esse formatinho saltadinho, pra poder fazer o encaixe perfeito no fole. Ó, vem aqui, corto no meio, encaixo o meu Vivo, viro pra baixo essa fitinha que veio. Pronto. O espelho do nosso bolso tá pronto. Ó, tem que ficar saltadinho assim mesmo, tá? Deixa eu tirar aqui essa linha que foi da costura de baixo. Aqui também. E qualquer coisa a gente queima assim, ó. Tá? Aqui também, se ficar aparecendo muito, a gente dá uma queimadinha e dá uma diminuída. Pronto, vai ficar assim o espelho do nosso bolso. Agora a gente vai preparar o fole, que é a nossa parte do zíper aqui do nosso bolsinho, tá? Aqui eu já tenho o nosso canal do zíper do nosso bolsinho e eu quero que os unicórnios fiquem aparecendo assim, virado pra cima. Então eu vou colocar aqui o meu zíper deste lado e o meu forro assim. Eu vou passar uma costura reta pra gente poder prender esse forro junto com o zíper. Agora a gente vai assentar aqui um forrinho um pouco, vou virar e rebater aqui, ó. Quando eu chegar aqui no final, eu já vou contornar toda essa parte aqui prendendo, tá? Eu já vou encaixar desse lado aqui o meu cursor.
O cursor virado para esse lado. Vou cortar esse excesso. E agora a gente vai colocar a parte de baixo aqui, tá? Pra fazer a colocação da parte de baixo, eu quero que ele continue assim, ó, com o mesmo desenho. Então, eu vou jogar essa parte pra cá e ele vai ficar assim em cima do meu zíper. Aqui eu vou colocar o meu forro. Deixa eu tirar esse excesso aqui também. Prender assim. E aí, aqui, eu vou passar uma costura reta pra prender. Vou cortar esse excesso do zíper. E aqui, ó, eu já vou passar uma costura reta pra poder segurar o forrinho. Aí algumas pessoas me questionaram e falaram assim, mas Pri, essa parte aqui vai ficar sobrando um dedo? Vai, gente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o excesso, tá? Porque eles são do mesmo tamanho. Então, eu vou vir aqui, jogar esse material aqui, ó. E aí, eu já vou riscando aqui, ó, onde que eu vou fazer o corte dele, tá? Porque depois eu vou ter que cortar essa parte. Então, eu já risquei aqui aonde que eu vou cortar. O que eu vou fazer? Como eu vou cortar essa parte, vai soltar essa costura. Então, eu vou costurar dessa linha pra dentro. Pra gente já poder deixar essa parte fixada melhor. Agora, eu vou fazer o corte exatamente onde eu risquei a linha. E antes de fechar esse lado com esse, eu primeiro vou fazer a clipagem de teste do nosso espelho do bolso, tá? Então, como que é feito? Eu pego aqui o meu bolso, e aí eu vou clipando ele pra ver se vai dar certo. Eu vou rodeando ele todo aqui, prendendo o material, pra ver se vai bater direitinho as medidas. E aí, se sobrar, a gente corta. Eu faço isso com todas as peças, tá? Inclusive com essas de painel. Porque esse material doll, como ele é, a parte de dentro é malha, às vezes numa costura pode dar uma esticada. Então, eu já faço essa clipagem aqui de teste, já pra ter certeza que não vai ter nenhum problema. Ó, aqui eu já tô vendo que vai sobrar um pouquinho de material, mas é bem pouquinho, tá? Eu vou colocar esse aqui. E aí, aqui, ó, eu já vejo que vai sobrar um pouquinho. O que eu vou tirar daqui? Esse pedaço aqui que tá sobrando, tá vendo? Aqui o meu material. Mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Mais ou menos uns 2 centímetros. Deixa eu ver se deu 2 centímetros. Aqui deu 2,5 centímetros. Mas aí, eu já venho aqui, ó. E aí ele bateu direitinho. Agora eu vou tirar o clips. É necessário fazer esse teste, tá, gente? E aqui, ó, como o forro eu tinha deixado mais ou menos do tamanho do meu fole, e aqui o forro já não vai bater, aí eu vou tirar esse excesso, tá? Esse excesso aqui eu vou deixar bem rente assim, ó, bem próximo. Aí aqui eu já consigo fechar, ó. Bateu direitinho com o corte que a gente fez. Vou pegar esse forro e vou jogar aqui, ó. E aí não tem problema se sobrar pra um lado ou pro outro, porque eu já fiz essa parte mesmo assim pra sobrar, tá? Vou passar uma costura aqui pra prender do jeito que ele tá aqui. E aí depois a gente vira e rebate. Ó, cortar esse excesso. Aqui a gente vai passar uma costura prendendo. Como eu já vou prender esse lado, ó, aqui eu já vou virar e vou passar a costura reta, que aí eu já prendo o forro nessa partezinha aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Certo?
Vou tirar o excesso, que são essas partes aqui do forro que estão sobrando. Do outro lado também. E aí vai ficar pronto o nosso fole. O que eu vou fazer? Vou achar o meio da peça. Ó, aqui tá cheio de pontinha, gente. Essas pontinhas a gente corta e quando fica minúsculo, a gente queima. Dessa linha que a gente tá fazendo pode, tá? Aqui. Aqui. Então aqui a gente vai achar o meio. Vou fazer o pique, tanto desse lado quanto desse. E tanto em cima quanto embaixo. Ah, Pri, mas aqui no zíper, se eu fizer um pique, não vai desfiar? Você faz um piquezinho bem pequenininho e depois passa o isqueiro selando, tá? Agora a gente vai prender esse fole no espelho, na parte principal. Aqui, ó, o pique do zíper com o pique da nossa parte principal. Nosso espelho, né? Do espelho do nosso bolso, aliás. E aí eu vou clipando agora. E dessa vez eu vou clipar já pra costurar, tá? Porque esse clipe aqui ele vai me ajudar. Tem gente que gosta de passar fita dupla face. Quem quiser passar fita dupla face, fica à vontade, porque às vezes facilita, né? Não precisa perder tempo clipando, já passa fita, enfim. Eu vou clipando tudo. Aqui eu vou fazer meu encaixe do vivo do nosso bolso. Aqui. E agora a gente vai passar uma costura nessa parte aqui de dentro, prendendo o fole na nossa parte do espelho do bolso, tá? Como o bolso é pequeno, essa parte é mais rápida. Ó, já costurei tudo. Então, ele tá aqui já pronto. O que eu vou fazer? Vou passar o acabamento aqui com viés de boneon e depois eu volto pra mostrar como que a gente vai fazer o encaixe desse bolso no nosso espelho frontal, tá bom? Gente, olha só como que ficou o nosso bolso. Eu vou virar ele pro lado certinho. Ó, o nosso bolso ficou assim, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma fita dupla face do lado de fora pra gente poder fazer a colocação desse bolso na parte central, na parte frontal, tá bom? Vou utilizar aqui uma fita dupla face de 7 milímetros, tá? Essa daqui. E ela vai me ajudar muito. Ó, já rodeei ela aqui toda, tá? Agora a gente vai fazer a colocação na frente do bolso frontal, o bolso na frente do espelho frontal. Gente, ó, eu já tirei a parte aqui da outra face, né? Da nossa fita. E aí eu vou encaixando assim, ó. Meio com meio. Eu vou dobrando aqui o nosso bolsinho. E vou fazendo em volta do desenho. Exatamente. Dobrando aqui com a nossa fita. O bom da fita é que se você colar no lugar errado, você volta de escola e cola de novo. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui eu já prendi a parte do meio de cima. E a gente só vai dobrando assim e encaixando ao entorno do nosso bolso. Ó. Como essa parte é um pouquinho mais demorada, eu vou cortar o vídeo e aí eu já vou voltar com ele todo encaixado, tá? Ó, já fiz toda a colocação aqui, tá vendo? Tá só com uma fita dupla face. Agora eu vou fazer a costura. E aí o bolso ele tem que ficar aberto pra poder ajudar a gente a manusear aqui dentro, empurrando, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou passar meio pé de máquina. A gente pode começar aqui por baixo, né, pra não mostrar o início da costura, ó. Mas aí a fita dupla face, ela nos ajuda a dar essa segurada. A gente vai sempre jogando pro meio, vendo onde que a fita encostou, ó.
Costurei o bolsinho. A gente vai ajustar assim e o bolsinho tá colocado. Certo? Aqui que a gente vai fazer? Colocar o forro e passar o vivo em volta. E aí essa parte da frente já vai estar presa. Eu vou cortar essa parte do vídeo porque tá ficando muito longo. E a parte que vocês mais queriam ver era do bolsinho, que eu já coloquei aqui. E aí depois a gente já vai passar pra parte do fole do bolso principal da nossa bolsa, tá? Pronto, já tá colocado o vivo aqui também, ó, na nossa parte principal. E o forro, tá? Agora a gente vai fazer a parte do canal do zíper. E essa parte aqui, ó, ela vai vir inteira assim. Vai vir duas partes dessa. Eu cortei no meio pra gente poder fazer o encaixe do zíper. Mas se você preferir, pode fazer só em um lado e uma abertura sem precisar cortar, tá? Mas eu prefiro fazer assim. Eu já separei aqui os nossos forros. E aí, como eu quero que essa parte fique assim, ó, eu vou colocar o meu zíper aqui, o meu forro, e vou costurar. Deixa eu virar assim. E vou fazer uma costura reta aqui assim, tá? Lembrando sempre de deixar o zíper sobrando um pouco de um lado, pra gente poder fazer o encaixe do cursor. Aqui. Coloquei a primeira parte, aqui eu vou alinhando o meu zíper e o meu forro. Aí, gente, essa parte aqui do canal do zíper, da parte do meio, ela não tem erro, tá? Ela você vai fazer igualzinho você fez o do bolso. Pra poder fazer o fechamento. Aqui eu vou fazer um lado, fazer o pesponto. Sempre jogando o meu forrinho pra fora. Aqui eu já viro, já fecho essa parte aqui e já vou fechando esse lado aqui também, ó. Tá presinho. Certo? Depois eu corto o excesso. Aqui eu já vou pegar esse outro lado do meu zíper. Ajustar aqui o tamanho pra ficar igual assim, ó. E já vou jogar o meu forro aqui também. Aqui também vou ajustando conforme a minha parte principal. Aí aqui, ó, eu já posso virar pra cá essa parte e passar a costura reta aqui. Já vou fechar essa parte aqui da lateral e a parte de baixo também. Aqui. Eu vou cortar essa cremareira e encaixar o meu cursor. Eu vou encaixar meu cursor aqui, ó. Aí vocês lembram que tem essa fita aqui que vem junto no painel, né? Eu vou utilizar um pedaço bem pequeno pra fazer como se fosse um puxador de zíper aqui na mochila dos dois lados. Eu vou cortar uma mesma medida, que deve ter o quê? Uns 5, 6 centímetros? 6 centímetros de cada lado. Vou cortar essa linha aqui de excesso. Vou dobrar aqui e vou costurar assim, ó, em cima do meu zíper. Aqui eu já fecho esse zíper pra que o cursor não saia, tá? Aí vou fazer a mesma coisa do outro lado. O nosso cursor já tá encaixado. Vou cortar todo esse excesso que tem em volta e a gente vai colocar a parte do fole, tá? Então, estamos aqui com a mochila finalizada, como eu vim mostrar pra vocês, tá? Ó, o cursor, a parte de trás que eu montei aqui com vocês. A mochila tá prontinha, tá? E se a dúvida era o bolso, já temos aí o bolso pra vocês. Ó, deixa eu abrir aqui pra mostrar. Olha o bolso, quando você abre tem um unicórniozinho dentro. Ó como que fica. E é isso, tá bom, gente?